Frequentemente, aquilo que mais nos impede de sermos percebidas como um valor inestimável na teia complexa dos relacionamentos humanos não reside nos equívocos que cometemos, nas falhas evidentes ou nos deslizes que a autocrítica insiste em apontar. Na realidade, muitas vezes, o verdadeiro obstáculo se manifesta naquilo que, inadvertidamente, permitimos em silêncio, naquilo que toleramos com resignação disfarçada de amor ou complacência. Inúmeras mulheres, talvez sem plena consciência, cedem seu valor, gota a gota, num gotejar contínuo de concessões em nome de um afeto que, paradoxalmente, as diminui. É como se, num pacto tácito, elas equiparassem o ato de amar ao sacrifício da própria essência, da sua autenticidade mais profunda, das suas vontades mais genuínas. E quero deixar claro: não, o amor verdadeiro não exige essa renúncia dolorosa, essa abnegação que esvazia a alma. Ele não se constrói sobre alicerces de autoapagamento, mas sim sobre a valorização mútua e a preservação da individualidade. É um aprendizado constante, uma descoberta diária de equilíbrio e respeito que se manifesta nas pequenas e grandes escolhas do dia a dia. É com a serenidade que a vivência me concedeu que desejo partilhar estas reflexões, pois o que lhes apresentarei não provém de teorias abstratas ou de páginas de livros. Emerge da observação atenta dos olhos de centenas de mulheres. Mulheres que derramaram lágrimas copiosas por amarem sem serem verdadeiramente vistas, por entregarem-se sem reservas e, em retorno, sentirem-se invisíveis, desconsideradas, como se sua presença fosse apenas um vulto na paisagem afetiva do outro. Contudo, também se baseia nas histórias daquelas que, após a dor e o desencanto, encontraram forças para se reerguerem, e o fizeram não movidas pelo desejo de retribuição ou vingança, mas impulsionadas pela necessidade primordial de se reencontrarem, de reconhecerem o próprio brilho que a poeira das desilusões tentou ofuscar. Compreender que ser percebida como um luxo, como algo raro e precioso, transcende completamente o plano material. Não se trata de vestimentas de grife, joias ostensivas ou gestos calculados para impressionar. Tem a ver com algo muito mais profundo. É uma questão de vibração de energia intrínseca, de um autoconhecimento sólido que se manifesta na forma como nos posicionamos, tanto diante do outro quanto diante de nós mesmas, numa dança constante entre o interior e o exterior. Existe uma verdade incômoda, um sussurro persistente que muitas mulheres ainda hesitam em vocalizar, mas que ressoa em seus corações. Elas estão exaustas de mendigar atenção, de suplicar por presença, de precisar justificar-se reiteradamente, de sentir que é preciso convencer alguém de que merecem permanecer, de que seu lugar no mundo e nos afetos é legítimo. E essa constante batalha interna, essa luta invisível por validação, é profundamente desgastante, dolorosa e exaustiva. O mais cruel talvez seja a clareza interior que as acompanha. No fundo, elas percebem que algo está fora de sincronia, que há um desequilíbrio profundo nas dinâmicas que as cercam. No entanto, muitas se sentem aprisionadas, sem saber como romper esse ciclo vicioso, sem se despedaçarem no processo, sem perderem ainda mais de si. É exatamente aqui que nossa jornada conjunta se inicia. Não para lançar culpas, não para impor um conjunto rígido de regras ou prescrições, mas para lhes oferecer uma bússola emocional, um guia para a redescoberta. E se estas palavras estão ressoando em você, convido a mergulhar ainda mais fundo e se inscrever no canal Intuição de Mulher, onde exploramos juntas essas e outras reflexões essenciais. Juntas, vamos desvendar 9 pilares psicológicos para transitar da posição de mera opção para a de uma presença valorosa, rara e com profundidade, não por artifícios, mas por uma convicção inabalável. Não há nada mais magneticamente atraente do que uma mulher que compreendeu que seu tempo é um recurso finito e precioso, e que, portanto, não está mais disposta a desperdiçá-lo com jogos emocionais infrutíferos ou com a superficialidade de vínculos que não a nutrem. É a mulher que, ao mesmo tempo, aprendeu a não temer a própria companhia, a solidão digna, sabendo que a completude reside dentro dela e não depende da presença constante do outro para ser validada. Essa força interior, essa autossuficiência emocional, é o verdadeiro motor da atração. Ela não precisa de estratégias complexas de sedução ou de táticas calculadas para reter o interesse de alguém. A sua própria existência, a sua autenticidade e a sua paz com o próprio ser já são o convite mais potente. A presença dela irradia uma serenidade que desarma, uma segurança que inspira. É a materialização de que o luxo emocional é uma condição interna, não uma fachada.
Ela não busca agradar a qualquer custo, nem se molda às expectativas alheias, pois já se moldou à sua própria verdade, e essa verdade é o seu maior trunfo. Antes de nos aprofundarmos em cada uma dessas chaves transformadoras, convido a permitir que uma verdade profunda ressoe em seu interior. Não existe a necessidade de alterar quem você fundamentalmente é para se tornar valiosa. A sua essência, a sua história, as suas cicatrizes e as suas virtudes já a tornam única e inestimável. O que verdadeiramente se faz urgente é o exercício de rememoração, o resgate daquela mulher que você sempre foi, aquela que existia plena e vibrante mesmo quando os olhares externos não estavam focados em você. Pense na sua autenticidade desimpedida, na sua paixão desinteressada, na sua força resiliente nos momentos em que ninguém a observava ou a julgava. É nesse lugar de genuína autoexpressão, de aceitação incondicional de si, que o verdadeiro luxo emocional germina. Ele não é algo que se suplica em migalhas, que se mendiga em gestos vazios ou que se exibe com pompa para impressionar. Ele simplesmente emana, é notado sem alarde, percebido na sutileza da sua presença. E se esta perspectiva, de alguma forma, a incomoda ou a desafia, saiba que isso é perfeitamente compreensível. Você não chegou até aqui para permanecer na zona de conforto, para se aninhar em ideias preconcebidas que talvez já não a sirvam. Você está presente neste momento porque uma parte intrínseca do seu ser está pronta. Pronta para ser vista, sim, mas desta vez e primordialmente por si mesma. Esta é a virada de chave, a epifania que precede a verdadeira transformação. Há uma concepção profundamente equivocada que se instalou na mente de muitas mulheres, muitas vezes sem que percebessem o peso de sua influência. A ideia de que ter uma vida interessante, vibrante e repleta de significado é algo que surge magicamente com a chegada de outra pessoa, alguém que lhes proporcione motivos para se sentirem vivas, para acender a centelha da sua própria existência. Como se a energia vital, a paixão pela jornada, dependesse exclusivamente de um vínculo afetivo, de uma presença externa ou de uma promessa futura. Mas a realidade é que uma vida fascinante não se improvisa, ela não é um subproduto de outro ser. Ao contrário, ela se cultiva e se edifica de dentro para fora, pacientemente dia após dia. Que tal se juntar à comunidade Intuição de Mulher para seguir cultivando essa vida extraordinária? Ela se desenvolve com o cuidado minucioso de quem zela por uma planta rara, sem esperar aplausos ou validações externas por cada folha que brota. Uma mulher que possui uma vida verdadeiramente sua, uma existência com ritmo próprio, com um sentido intrínseco, com pausas necessárias e paixões que a inflamam, não sente a necessidade premente de provar o seu valor para ninguém. Ela simplesmente o irradia. E essa irradiação não é um esforço calculado para impressionar ou para ser notada, é o resultado natural de um processo profundo em que ela se tornou alguém que genuinamente se aprecia, mesmo nos momentos mais íntimos e solitários, quando nenhum olhar externo a observa. Essa autoaprovação não se alcança com estratégias mirabolantes ou com disfarces sociais. Ela se consolida por meio da presença autêntica, da capacidade de estar plenamente em seu próprio caminho, trilhando-o com convicção e alegria. É a mulher que se dedica com fervor ao que ama, que se concede tempo valioso para nutrir suas ideias, para expandir seus horizontes, que organiza sua própria agenda em função de seu bem-estar e de suas aspirações. Ela é aquela que já não permanece à espera de que alguém a convide para viver, porque ela já está vivendo, já é protagonista de sua própria existência. E aqui é crucial distinguir essa plenitude de uma rotina meramente preenchida por tarefas, de um frenesi constante que se assemelha mais a uma fuga da solidão do que a um engajamento genuíno com a vida. Não se trata de estar sempre ocupada para evitar o vazio, mas sim de encontrar paz no silêncio, de saborear um café sem a distração incessante do celular, de cultivar uma rotina que não seja um fardo, mas uma fonte de nutrição para o corpo e para a alma. Trata-se de conhecer-se profundamente, de saber quem você é para além dos vínculos que estabelece, das relações que a definem momentaneamente. Porque uma vida interessante não é sinônimo de uma vida perfeita, isenta de desafios ou de imperfeições. É agudo, sobretudo, uma vida na qual você assume o papel de protagonista emocional, a diretora de sua própria trama, e não um personagem secundário, coadjuvante na história de outra pessoa. Quando essa consciência se instala, e é vivenciada com sinceridade, ela transforma de maneira radical a sua forma de conceber e de experimentar o amor. O desejo genuíno, aquele que arde com intensidade e verdade, não se acende com o grito desesperado por atenção. Ele se acende com uma escassez emocional equilibrada,
com a percepção de que há um valor intrínseco a ser descoberto. E não há nada mais magnético do que alguém que não gira emocionalmente em torno de ninguém, que não deposita a própria felicidade e realização na dependência alheia. É a pessoa que compartilha a sua plenitude, a sua completude, em vez de esperar que o outro venha preencher vazios ou suprir carências. Isso sim é a essência da maturidade afetiva. Não precisar do outro para se vincular, mas escolher vincular-se a partir de uma abundância interna, de uma completude que já existe em si. E essa abundância começa a florescer no momento em que você decide parar de viver como um satélite emocional, orbitando em torno de outras pessoas, e retorna ao centro do seu próprio mundo, do seu próprio universo interior. Se você sente que é hora de redefinir sua órbita emocional, venha se inspirar em intuição de mulher. Então, talvez a primeira e mais crucial pergunta a se fazer não seja: como posso fazer para que me valorizem, mas sim, quanto da minha vida me pertence de verdade? Quantas das minhas decisões mais importantes são tomadas pensando em mim, nas minhas necessidades e nos meus desejos, e não em como serei vista ou julgada pelos outros? Uma vida interessante, repleta de paixão e propósito, não é algo que acontece por acaso ou que se improvisa de uma hora para outra. Ela se constrói, tijolo por tijolo, escolha por escolha, a partir do momento em que você decide parar de adiar a sua própria felicidade, de postergar a realização dos seus sonhos e de negligenciar o seu bem-estar em nome de um futuro incerto ou de um outro que talvez nunca chegue. É uma decisão consciente de viver o presente, de abraçar a sua jornada com todas as suas nuances, com a certeza de que a protagonista é você. A muitas mulheres foi incutida a crença de que o mistério é uma estratégia de sedução, uma ferramenta astuta para manter o controle nas relações, uma forma engenhosa de brincar com a atenção alheia, criando um jogo de gato e rato que manteria o outro sempre à espreita. No entanto, o mistério autêntico, aquele que verdadeiramente encanta e gera conexão, não tem absolutamente nada a ver com manipulação ou com jogos de poder. O mistério verdadeiro nasce de um profundo respeito interior, de uma sabedoria inata que nos ensina que nem tudo o que nos pertence está e deve estar disponível para qualquer um. É a compreensão de que certas facetas de nós mesmas, certas partes da nossa alma, merecem ser cuidadosamente guardadas, protegidas, antes de serem compartilhadas com quem quer que seja. Uma mulher que dominou a arte do mistério não é aquela que se cala por temor, por insegurança, mas sim aquela que escolhe com discernimento e sabedoria o que revelar, qual o momento oportuno para fazê-lo e, acima de tudo, com quem. Ela detém a prerrogativa de proteger sua intimidade com a inteligência de quem valoriza o que tem. Ela é aquela que se conhece o suficiente para não ter pressa alguma em se mostrar por completo, que não sente a urgência de desvelar todos os seus segredos de imediato para se sentir aceita ou amada. Essa mulher sabe, em sua essência, que quem a valorizar de verdade, quem estiver genuinamente interessado em sua complexidade e profundidade, saberá permanecer o tempo necessário para descobri-la, sem a necessidade de urgências impostas ou de demonstrações forçadas de valor. Esse tipo de mistério não se constrói com silêncios fabricados ou com desaparecimentos teatrais, calculados para gerar um impacto. Pelo contrário, ele se edifica com uma presença serena e consistente, com uma escuta atenta e verdadeira, com a capacidade de deixar espaço para que o outro também se questione, também explore, também se envolva ativamente no processo de descoberta mútua. Quando entregamos tudo de nós muito rapidamente, sem permitir que o tempo e a intimidade construam o vínculo, acabamos por anular o processo natural da conexão, aquele da curiosidade genuína, dos descobrimentos feitos com calma e das uniões que são sentidas no coração, não forçadas pela pressão ou pela ansiedade. Para continuar explorando a arte de construir vínculos autênticos, inscreva-se no canal Intuição de Mulher. Talvez aqui surja uma das distinções mais importantes e libertadoras. O mistério não é sinônimo de esconder-se, de ocultar-se do mundo ou das relações. Ele é, na verdade, um ato de revelar-se com critério, com inteligência e com um profundo respeito por si mesma. É saber que nem tudo o que é íntimo deve ser mantido em segredo absoluto, mas que, igualmente, nem tudo precisa ser público, exposto a qualquer olhar. É uma forma elevada de honrar a sua história, a sua sensibilidade, os seus limites pessoais, compreendendo que essa preservação é um ato de amor próprio. E isso, longe de afastar as pessoas, gera um respeito profundo e duradouro, porque quando alguém percebe que você se cuida, que valoriza o seu espaço emocional e que não se entrega de bandeja, essa pessoa também entende que há um valor intrínseco e respeitável naquele espaço.
Há algo profundamente poderoso em não sentir a necessidade de se explicar constantemente, de guardar algumas perguntas sem uma resposta imediata, de permitir que o outro também se esforce para olhar além do que é evidente, para desvendar as camadas de quem você é. O mistério genuíno não é uma barreira intransponível que afasta, mas sim um convite pausado, um chamamento à profundidade. Uma mulher que respeita seus próprios tempos emocionais, que não se atira a contar tudo por ansiedade ou por carência, é uma mulher que, por sua própria natureza, transmite uma profundidade rara e cativante. E a profundidade, embora não seduza com a rapidez efêmera de um encantamento superficial, deixa uma marca indelével, uma pegada duradoura na alma de quem a encontra. Assim, não se trata de criar um personagem inacessível, uma figura intocável, mas sim de habitar-se com dignidade, com inteireza. É um lembrete constante para si mesma, cada vez que sentir a urgência de provar algo a alguém. Quem verdadeiramente merece a sua história, quem realmente se importa com a sua essência, saberá esperar pacientemente pelo momento em que você decidir compartilhá-la, não por uma necessidade de validação, mas por um laço de confiança mútua e genuína. Essa é a beleza do mistério, um convite a uma conexão mais profunda, edificada sobre o respeito e a paciência. Existem presenças que preenchem uma sala inteira sem a necessidade de proferir uma única palavra. Elas não o fazem por serem imponentes no sentido de grandiosidade ou arrogância, mas sim porque são intrinsecamente coerentes. Coerentes com a sua energia vibrante, com a sua maneira autêntica de estar no mundo, com a forma em que habitam o próprio corpo e, curiosamente, com a qualidade de seus silêncios. Essa, minhas caras, é a verdadeira elegância emocional. Aquela que não precisa gritar para ser ouvida, que não busca desesperadamente agradar a todos, que se sustenta firmemente sobre uma base inabalável de segurança silenciosa. E o mais fascinante é que essa presença magnética não tem qualquer relação com a aparência física, com a idade, com o quão chamativa é a vestimenta ou com os atributos externos que costumamos valorizar superficialmente. Ela tem a ver com algo infinitamente mais profundo e palpável, a conexão íntima entre o que você sente em seu âmago, o que você pensa com clareza e o que você transmite para o mundo ao seu redor. Uma mulher que caminha em seu próprio eixo, centrada em sua essência, que não sente a necessidade de olhar para todos os lados buscando aprovação ou validação externa. Que sustenta seu olhar com firmeza, sem confrontar, mas também sem ceder um milímetro de sua verdade. Está comunicando muito mais sobre si mesma do que qualquer discurso eloquente poderia expressar. Ela está em sua postura, em sua simples presença, dizendo ao mundo: estou aqui inteira e autêntica, e não tenho absolutamente nada a provar para você. Não se trata de ser fria, distante ou inatingível. A essência reside em não se perder no processo de buscar conexão, em não diluir a sua identidade na ânsia de ser aceita. Porque quando você entra em um espaço carregada de um vazio existencial, de uma necessidade gritante, de uma fome por ser notada, sua energia se dispersa, se dissolve no ambiente, tornando-a menos impactante. Em contraste, quando você chega com uma presença que foi cuidadosamente trabalhada, que foi reconstruída após tantos desafios e desilusões, o ambiente se altera sutilmente, mesmo que você não pronuncie uma única palavra. Para mais insights sobre presença e coerência, venha conhecer Intuição de Mulher. Há algo na postura ereta, na forma como a respiração se acalma antes de uma resposta, na tranquilidade com que se fala sem justificativas excessivas, que comunica ao mundo que você aprendeu a habitar o seu próprio ser. E isso por si só impõe um respeito que não precisa ser exigido, ele é naturalmente inspirado. A mulher que se sente verdadeiramente valiosa não precisa proclamar seu valor com palavras, porque sua linguagem corporal, o timbre de sua voz, a maneira como ela olha e como ela se afasta serenamente quando algo não ressoa com sua energia, já dizem tudo. Essa é a diferença fundamental entre simplesmente agradar e verdadeiramente impactar. Muitas podem agradar à primeira vista, atraindo olhares superficiais, mas pouquíssimas conseguem deixar uma impressão emocional duradoura, uma marca que transcende o efêmero. E isso não está relacionado ao que você faz, mas a como você existe, a como você ocupa seu espaço no mundo. Porque a verdadeira presença não busca monopolizar o centro do palco, mas sim estar tão intrinsecamente conectada com sua essência que, mesmo na periferia, ela continua a irradiar, a brilhar com luz própria. Sua presença tem um volume, uma ressonância, mesmo quando você se cala. E esse volume é a consequência direta de uma relação íntima e profunda consigo mesma, uma conexão que não é alimentada pelo espelho, pelas redes sociais ou pela validação do olhar alheio, mas sim pela autenticidade do seu eu interior. Quando você compreende essa verdade fundamental,
Descobre que não há necessidade de entrar gritando para ser ouvida, de fazer um alarde para ser notada. Basta simplesmente entrar, sendo você em sua plenitude e autenticidade. Dizer não ainda se mantém como um dos atos mais revolucionários e poderosos que uma mulher pode realizar, especialmente quando ela passou a vida inteira sendo treinada, de forma sutil ou explícita, a dizer sim. Sim ao cuidado incessante dos outros, sim a relacionamentos mornos e insatisfatórios, sim à culpa avassaladora de escolher o próprio bem-estar e a própria felicidade. No entanto, há um ponto de virada inevitável, em que uma mulher, em sua jornada de autodescoberta, percebe com clareza cristalina que continuar a dizer sim a tudo o que a machuca, a tudo o que a diminui ou a desrespeita é agudo, na verdade, profundo e doloroso, não dito a si mesma, à sua integridade, ao seu valor intrínseco. Esse despertar, esse momento de clareza, nem sempre vem acompanhado de raiva explosiva ou de indignação furiosa. Às vezes, ele se manifesta como um cansaço profundo, uma exaustão emocional que emerge de ter sido complacente por um tempo excessivamente prolongado, de ter confundido o amor com o sacrifício unilateral, de ter aceitado a mais ínfima migalha afetiva em nome de um vínculo que a esvaziava. Dizer não com amor próprio não é um ato de fechamento ao amor, de endurecimento do coração. Pelo contrário, é abrir espaço, é pavimentar o caminho para uma forma de amar que não seja tão dolorosa, uma forma de amar onde você, com suas necessidades e desejos, também está incluída, onde a reciprocidade e o respeito são pilares fundamentais. O não que brota da clareza e da convicção não exige explicações excessivas nem justificativas emocionais. Não é um grito de raiva nem uma porta batida em fúria. É uma afirmação serena e firme do seu limite, da sua fronteira pessoal e intransponível. Para mais dicas sobre como estabelecer limites saudáveis, não deixe de se inscrever no canal Intuição de Mulher. Um limite é crucial entender, não é uma muralha impenetrável que isola, é uma fronteira saudável e porosa que protege o que você cuidadosamente construiu dentro de si. Sua paz, sua dignidade, seu autoconhecimento. E quem se sente rejeitado ou ofendido por esse, não claro e respeitoso, provavelmente estava mais interessado em sua disponibilidade restrita do que em sua dignidade e integridade como pessoa. Aprender a dizer não, sem a carga da culpa, é um processo de libertação, é deixar de operar a partir do medo paralisante de perder algo ou alguém. É compreender que aquilo que verdadeiramente tem valor, aquilo que genuinamente importa, não se esvai ou desaparece simplesmente porque você estabelece limites. Ao contrário, permanece e se fortalece porque respeita esses limites, compreendendo-os como parte essencial de quem você é. É deixar de ter pânico do conflito e começar a reconhecê-lo como um filtro emocional valioso, uma oportunidade de depurar suas relações. Às vezes, as pessoas que se afastam quando você se posiciona e diz não, são as mesmas que nunca teriam sido capazes de sustentar seu crescimento e sua evolução. E embora essa constatação possa doer no primeiro momento, ela também libera um espaço vital para novas e mais autênticas conexões. Muitas mulheres nutrem o temor de que um não as tornará menos queridas, menos acessíveis, menos desejáveis, como se a recusa pudesse diminuir seu valor. No entanto, a verdade é que o não pronunciado no momento certo, com a convicção correta, pode ser a declaração mais sedutora e empoderadora que existe. Isso porque ele comunica autoestima, comunica consciência, comunica que você não está mais em oferta emocional permanente, disponível para qualquer um a qualquer preço. Dizer não é uma forma essencial de autorresgate, um ato profundo de intimidade consigo mesma, um lembrete crucial de que sua energia não é infinita, que seu tempo não é uma moeda de troca ilimitada e que você não veio ao mundo para ser uma mera opção na vida de ninguém. Às vezes, basta um único não bem articulado e sentido para começar a edificar uma vida inteira na qual, finalmente, você está completamente incluída, no centro de suas prioridades. Nos vínculos afetivos, o silêncio é frequentemente interpretado de maneira equivocada como ausência, como frieza, ou, em alguns casos, até mesmo como uma forma calculada de punição. No entanto, existe uma modalidade de silêncio que transcende a distância e a evasão. É o silêncio que atua como um espelho. Um silêncio que não busca manipular as emoções alheias, mas sim refletir a verdade intrínseca da situação. Que não é utilizado como um escudo defensivo, mas como uma pausa consciente e necessária para que possamos recuperar o nosso centro, para observar sem o ruído das palavras o que está de fato acontecendo em uma interação. Muitas vezes,
As mulheres são ensinadas desde a infância a preencher os vazios com palavras, a disfarçar a própria inquietação com explicações intermináveis, a não permitir que o outro fique sem uma resposta imediata para suas demandas. Mas a verdade incontestável é que nem tudo merece uma resposta instantânea, e muito menos uma reação automática e impulsiva. Há situações em que o silêncio, utilizado com sabedoria e intenção, é a forma mais eloquente de demonstrar que algo se moveu profundamente dentro de você, que você não está mais disposta a responder a partir da ansiedade ou a perpetuar dinâmicas que a esgotam emocionalmente. O silêncio bem empregado não é sinônimo de indiferença, é um sinal claro de maturidade emocional. É aquela pausa vital que lhe permite observar atentamente se o que está sendo oferecido a você é coerente com as suas necessidades mais profundas, ou se você está, mais uma vez, caindo no ciclo exaustivo de justificar o injustificável. É também uma estratégia de proteção, uma forma de não se expor a conversas onde já não há uma escuta real, onde as palavras são apenas ruído e não conduzem a um diálogo construtivo. Porque falar com alguém que não está verdadeiramente disposto a compreender não é um diálogo, é um desgaste unilateral de energia e de esperança. Se você busca aprimorar a sua comunicação, inclusive através do silêncio, inscreva-se no canal Intuição de Mulher para mais conteúdo transformador. Usar o silêncio como espelho implica também em questionar-se profundamente: o que você está evitando com tanto ruído, com tantas palavras desnecessárias? Que verdades desconfortáveis poderiam emergir e se tornar visíveis se você permitisse que o espaço se preenchesse com a quietude, em vez de bombardear com justificativas e explicações? Muitas vezes, é precisamente no silêncio que a verdadeira dinâmica de uma relação se revela em sua crueza, porque quando você decide parar de falar excessivamente, você começa a observar com mais acuidade. E quando você observa sem a interferência das suas próprias intervenções, sem a necessidade de controlar a narrativa, você começa a perceber quem realmente a vê, quem a busca por uma conexão genuína e profunda, e quem, na verdade, precisa da sua atenção para sustentar o próprio vazio. O silêncio nesse contexto não deve ser um jogo de poder, uma ferramenta para manipular ou castigar. Pelo contrário, o silêncio deve ser um ato de consciência, um presente que você se dá para ter tempo de responder a partir da sua parte adulta e madura, e não a partir das suas feridas infantis ou das suas reações impulsivas. É um espaço interno que você se concede para poder escutar a si mesma, sem as vozes alheias interferindo, sem as pressões externas. E a partir desse lugar de clareza e autoconexão, decidir se aquele vínculo específico merece a sua palavra, a sua energia, o seu precioso tempo. Há um tipo de silêncio que não é imposto, que não é usado para castigar ou para punir, mas que nasce do mais profundo amor próprio. Um silêncio que não fere, mas que delimita fronteiras saudáveis, que não afasta com rancor, mas que protege com gentileza, que não encerra possibilidades, mas que esclarece a verdade. Porque quando você aprende a utilizar o silêncio como um espelho fiel da sua alma, você também aprende a olhar com mais profundidade para dentro de si mesma, desvendando camadas e verdades que antes permaneciam ocultas pelo burburinho constante do mundo exterior. Existe uma conversa incessante, uma melodia constante que nunca cessa,